Tô viajando na onda dessa menina que dá aula de inglês. Toma vinho português. Vou te bater uma real, vou dizer isso. Bom, xi, bom, bom, bom. E de cima sobe, o de baixo desce. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Se você alguma vez já se perguntou por que algumas bandas explodem com uma música e depois somem, nunca mais a gente ouve falar, fica tranquilo, ô fã de E.T. Rodolfo, que agora eu vou te explicar o porquê que isso acontece com alguns artistas. Lá fora, isso é chamado de One Hit Wonder. Esse acontecimento de um artista ficar muito conhecido, ter uma grande popularidade por conta de uma determinada música e depois ele sumir da face da terra. Ninguém mais conhece, ninguém mais ouve falar. Isso acontece realmente muito. E aí a gente vai trocar uma ideia, vai tomar um café agora, conversando sobre isso para entender o porquê que isso acontece. A primeira razão disso acontecer é que o desempenho das coisas não é linear. O que eu quero dizer com isso? Se você for medir o desempenho de um jogador de futebol, por exemplo, você vai perceber que o desempenho dele não é linear. O que isso quer dizer? Que em um determinado jogo ele faz um gol, no outro jogo ele faz 2 gols, no outro jogo ele não vai fazer 3, e no outro 4, e no outro 10, e no outro 20, e daqui a pouco ele tá fazendo 300 gols no jogo. Vai ter um jogo que ele vai fazer nenhum gol, depois no outro ele vai fazer 4, depois no outro ele não faz nenhum, depois no outro 1, depois faz um gol contra, depois é expulso. O desenvolvimento da vida, ele não é pra cima sempre. A tecnologia é assim, mas a vida do ser humano não é só pra cima. Por isso que as pessoas estão ficando bugadas ultimamente, porque a gente acha que a vida é só pra cima. Vamos todo mundo ficar bilionário, todo mundo ter sucesso e nada de ruim vai acontecer, e agora todo mundo tem casa, agora todo mundo tem que ter avião. Agora, calma, gente, a vida real não é o feed que passa no nosso Instagram. A vida real, ela é toda não linear. Você vai perceber isso na gente. A gente cresce, aprende, depois tem uma derrocada, aí chega na velhice. As coisas são assim. Então, quando a gente olha pra um cantor, ele não vai cada vez fazer mais sucesso. Vai ter um momento que ele vai parar de fazer sucesso, vão ter épocas que ele vai estar mais em baixa, ele vai lançar um álbum que vai explodir, depois ele vai lançar 2 que não vão fazer sucesso. Então, o que acontece? De maneira ampla, isso já é o natural, não ser todas as músicas que estouram. Esse já é o padrão. E você consegue perceber isso pensando em bandas que você não conhece. Daquela banda que você é fã, você conhece a discografia toda. Mas, se for uma banda que você não conhece, talvez você só conheça as músicas que ficaram mais famosas. E uma outra pessoa, na hora que ela pensa na banda que você gosta, ela também só conhece as músicas que são mais famosas. Justamente porque a vida não é linear. Gabriel, mas tem cantores que, de fato, explodiram com somente uma música e depois sumiram. Sim, tem cantores que às vezes optam em sumir. Você sabia disso? Sabia não? Muitas vezes, um artista em início de carreira, ele sonha em fazer sucesso. Tudo que ele quer é explodir, cara, fazer sucesso, ser famoso, até que isso acontece. E aí ele descobre que existe um lado B da fama e do sucesso. Ele entende que sucesso não é a mesma coisa que fama. E eu já vou falar disso, que é um outro ponto. Tem muitos artistas que simplesmente escolhem não estar mais nos holofotes e não fazer mais. Muitas vezes o artista fez uma grana a dar com pau que ele fala, beleza, não é isso que eu quero, agora eu quero só fazer o negócio do jeito que eu curto, não quero mais fazer essa música desse jeito. Ah, mas vai viralizar. Tudo bem, não é o que me faz feliz. Não importa se vai fazer 1 milhão de pessoas felizes. A pessoa mais importante que sou eu tá triste, então não faz sentido algum. E aí você entende como, por exemplo, artistas como Los Hermanos, tem uma música que foi totalmente estourada, que explodida, que foi Ana Júlia, só que a discografia deles é muito mais ampla, muito mais rica do que aquele formato tradicional de Ana Júlia, que é uma música mais comercial. Ô, Ana Júlia. Então tem uma questão de essência artística também. Às vezes o artista quer manter aquilo que ele curte e dane-se se as pessoas não ouvirem tanto. E aí entra um terceiro ponto, que é a diferença entre sucesso e fama. No Brasil, por uma questão cultural, a gente confunde essas coisas. Tanto que é até difícil, se você pedir para uma pessoa, qual que é a diferença de fama e de sucesso? Você vai perceber que a gente demora um pouquinho para conseguir definir. Não é tão claro. Se eu perguntar para você, qual é a diferença de Coca-Cola e café? Aqui tem uma cabeça de rato. Desculpe! Você não vai falar, peraí, os dois são preto, acho que eu vou ter que tomar os dois. Não, você vai falar, cara, café é uma bebida amarga, que a gente geralmente toma no café da manhã, Coca é uma bebida mais doce, que é um refrigerante, toma gelado. Você percebe isso de bate-pronto. Fama e sucesso a gente não define tão rápido assim. Então, tem artistas que encontram o sucesso mesmo sem ser famoso. E aqui no Brasil a gente confunde muito isso. Às vezes o artista não é tão famoso e a gente acha que ele não tem sucesso. E eu confesso pra vocês que teve uma vez que eu
fiz uma reunião e eu me deparei com essa situação. Eu tava fazendo uma reunião que eu ia produzir, ia empresariar, enfim, ia fazer a gestão da carreira de uma artista. Ela chama-se Mari Carrilli, inclusive. É uma artista incrível, uma pessoa muito legal e uma baita artista de uma sensibilidade fora de série. Muito legal mesmo as músicas dela. Ouça lá no Spotify, Mari Carrilli. Inclusive, Mari, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você, pupila. Eu me lembro que eu conversei com a Mari a primeira vez e eu falei, o que você almeja? Eu tava todo naquela vibe de empreendedorismo e vamos crescer, esse rolê que eu falei pra vocês, de que a vida é pra cima e vamos crescer e avião e já. A gente não é rico. Por que não? E ela falou assim pra mim, eu acho que se eu tocar, tipo, num teatro e ter as pessoas cantando a minha música comigo, é isso que vai me fazer feliz. Mas eu não tenho desejo de ser famosa e, pra mim, o sucesso tem a ver com eu ser feliz fazendo aquilo que eu curto, me conectando com pessoas legais. Aquele foi o momento que eu percebi que o meu conceito de que era sucesso estava bem deturpado. Hoje eu entendo o que ela quis dizer. Eu acredito, pelo menos, que eu entendo. Às vezes, a gente abre mão de fazer uma coisa que é mais irritável para fazer uma coisa que tem mais da nossa verdade. Por exemplo, se eu tivesse fazendo um react nesse momento, provavelmente esse vídeo teria mais acesso. Hoje, eu sinto que o que me faz mais feliz, por mais que eu curta fazer os reacts que eu faço lá no Missão Musical, é compartilhar conhecimento, é ter uma conversa, é trocar, é falar de papos um pouco mais maduros do que somente a trivialidade do humor ali que eu faço durante os reacts. Gabriel, mas você não tem tantos acessos, tá? E quem disse que o pouco é ruim? Quem disse que o simples é ruim? Então tem artistas que encontram o sucesso sem ter fama. Muitos, inclusive, fazem isso com carreira internacional. Tem artistas que aqui dentro nem são tão famosos, não são explodidos, mas lá fora todo mundo conhece. Se você pega a galera da MPB, se você pega Seu Jorge, por exemplo, lá fora tem muitos lugares que esse pessoal conhece. Tem muitos artistas que vivem tocando, viajam o mundo inteiro e, sabe, às vezes até são conhecidos em outros países e simplesmente não fazem questão de ser conhecido aqui, enfim, por inúmeras razões. Outro motivo muito comum, por exemplo, de um artista fazer um único sucesso é que os projetos acabam. Às vezes não dá tempo de ter um segundo hit, digamos assim. Imagina uma banda que estourou com uma música. Só que aí, no processo da gravação do segundo álbum, os caras começam a brigar, porque é difícil. Cara, empreender já é difícil pra caramba. Empreender no ramo artístico é mais difícil ainda. Empreender no ramo artístico, dependendo de consumo de massa, porque o artista ele precisa ter gente olhando para que ele consiga pagar as contas, se ele quiser fazer parte do mainstream, ou seja, ele vai ter que empreender dentro do segmento de arte, que é muito delicado, e ele precisa conseguir atrair a atenção das pessoas. Essas coisas por si só já são muito difíceis de se conseguir. Aí, vamos supor que eles consigam. Agora tem 5 egos juntos, de 5 seres humanos, que tem que viajar e passar 40 dias por mês juntos, dormindo junto, acordando juntos, porque uma banda é isso, e não dá treta. Você ter um negócio, ter uma empresa com o seu parceiro já é uma coisa desafiadora. Agora imagine você ter um negócio com 5 parceiros, não é um trisal, é um quintisal. Suruba! São 5 pessoas que estão fazendo tudo juntos, tem contrato, tem grana envolvida, dormem, acordam juntos e ainda é um empreendedorismo dentro do ramo artístico e depende das pessoas olharem e gostarem. Tudo isso? Você entende que probabilisticamente é muito difícil disso dar certo. Tanto que não é todo artista que explode e faz um sucesso gigantesco. Até porque o consumo de música e o espaço, a forma que o mercado se organiza é piramidal mesmo. É uma pirâmide. Não tem como todo mundo fazer sucesso. É igual a emissora de TV. Tem como ter 1 milhão de emissoras de TV? Não. Se eu tiver 1 milhão de emissoras de TV, a emissora não vai ter tanta audiência e ela não vai conseguir vender publicidade, não vai conseguir se sustentar. Alguns modelos de negócio, eles são excludentes. Adoro falar palavras difíceis. É diferente de uma padaria. Uma padaria, ela não precisa de atender 1 milhão de pessoas. Se ela atender 300 pessoas ali no bairro dela, ela consegue se manter. Minha mãe tem uma padaria, precisa viver. Ela pode ter uma outra filial e assim por diante. Agora, um artista, para ser um artista grande, ele precisa, de fato, ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas consumindo a música dele, para que no final ele consiga converter isso em grana. Por si só já é difícil. Aí você imagina que esse projeto tem que durar, as pessoas não podem brigar, tem que se dar bem, enfim. Então, muitas vezes os projetos acabam antes de chegar no momento que eles iam estourar com o segundo hit. Junte-se a isso também uma coisa chamada bolha cultural que tem acontecido no Brasil. Não só no Brasil, né? Aqui no Brasil acontece muito forte. Nós somos um povo imaturo ainda, né? A gente não aprendeu a conversar com as pessoas que pensam diferentemente de nós, sobretudo no âmbito político. Isso acontecia no âmbito do esporte, tanto de gente que morreu em torcida organizada, que palmeirense não anda junto com corintiano. Hoje a gente já superou isso, a gente já se organiza melhor. No âmbito musical, a gente também já se organiza melhor. Quando eu era pequeno, eu me lembro de ter grupinhos
que brigavam. Uma ganguezinha de roqueiro queria brigar com a outra porque era pagodeiro. Isso acontecia. Hoje a gente vive isso no ramo da política, essas bolhas. E além disso, o algoritmo, ele fortaleceu isso. Porque se você curte pagode, o que vai aparecer pra você é sempre coisas atreladas a pagode. Hoje, no estilo musical, a gente não tem mais esse preconceito. Ainda existe, o povo tem um pouco de preconceito com funk, com trap, com rap, mas beleza, é bem menos. As pessoas hoje são mais abertas à diversidade real. Na política, a gente ainda não tem diversidade. Até os grupos que falam que são em prol da diversidade, que eles acreditam em maneiras diferentes de pensar como eles pensam. Quando a gente vai falar de diversidade, é realmente se lidar com aquela pessoa que pensa diferente de você. E as redes sociais, os algoritmos, não ajudam nisso, porque eles ficam retroalimentando as pessoas da bolha com as coisas da bolha. Então é como se você fosse um cachorrinho que só come ração, e aí você só recebe mais ração, porque só come ração, e a hora que você vê o outro comendo carne, você fala, peraí, tá errado comer carne, é só ração. Com isso que você está sendo retroalimentado. E no âmbito do consumo musical, isso acontece também. Então muitas vezes você faz parte de alguma bolha da música geek, por exemplo, e que pra você tem um artista que tá estouradaço assim, mas a hora que você sai da bolha, ninguém conhece. Então hoje a gente tem os vários nichos de sucesso. Antigamente, uma pessoa que fazia sucesso há 40 anos, ela fazia sucesso pro Brasil inteiro, porque o sucesso era tocar na rádio, era estar na TV, não tinha esse monte de coisas. Isso aqui seria impossível. Eu só poderia fazer esse conteúdo pra você se eu fosse contratado de uma emissora de TV. E pra eu ser contratado, eu teria que falar de um tema que agradasse a população toda. Provavelmente esse conteúdo jamais existiria. Ele teria que ser um outro formato pra agradar todo mundo. Então os nichos, eles acabam também fazendo com que a gente muitas vezes nem perceba o que está acontecendo na outra bolha. A gente vê só uma música aqui da outra bolha e vê só essa, e acha que aquele artista teve só aquela música. E muitas vezes ele teve outras músicas também que bombaram, fizeram um super sucesso. No entanto, a gente não faz parte daquele grupo que consome aquele tipo de música em específico. Faltaram várias razões do porquê os artistas têm uma música só, mas o conhecimento está disperso na sociedade. Eu não detenho todo o conhecimento. Ou seja, precisamos nos unir e compartilhar o nosso conhecimento. Aqui embaixo, na aba de comentários, você pode colocar outras razões que você pensa que são razões pelas quais existem alguns artistas de somente uma música. Os One Hits Wonder. Pretty, pretty woman, let's step it.